Agora nós vamos falar sobre a cidadania no Brasil colonial e independente. O Brasil viveu mais de 300 anos de existência como colônia portuguesa, com seu destino decidido por um Estado absolutista, isto é, um Estado em que apenas o rei mandava sem consultar a nação. A sociedade que foi montada aqui pelos portugueses era uma sociedade dividida em uma pequena camada de ricos proprietários de terra, os donos das extensas fazendas de canas-de-açúcar, de gado, de café, e uma enorme população constituída de trabalhadores, os africanos escravizados e seus descendentes, os indígenas e alguns poucos brancos livres, mas sem posse. Em 1822, o Brasil separou-se de Portugal no processo que desembocou na independência. Tornou-se um país livre. Continuando. O primeiro imperador foi um príncipe português, Dom Pedro. A primeira Constituição brasileira estabeleceu a divisão nos poderes legislativo, executivo, judiciário, mas criou o quarto poder, o moderador, de uso exclusivo do monarca, que assim podia interferir em praticamente todas as esferas do governo. Por essas leis organizaram a nova nação, tornaram-se cidadãos apenas o que tinham terras, os homens bons, donos de renda, de escravizados e de fazendas. Em outras palavras, apenas os grandes proprietários podiam votar e ser votados para exercer cargos governamentais, e mesmo assim tinham de se submeter à vontade de um imperador, ok? Agora nós vamos falar sobre cidadania no Brasil republicano. Os primeiros anos da República. Em 1889, a República foi proclamada no Brasil pelos militares. Uma nova Constituição foi escrita em 1891, abolindo muitas das instituições anteriores do período imperial. Essas novas leis ampliaram direitos, abolindo, por exemplo, o voto censitário, de acordo com a renda, e estendendo-o a todos os homens maiores de 18 anos. Com isso, mais pessoas foram incluídas na cidadania, mas mulheres, indígenas, analfabetos ficaram de fora. E mais ainda, os ricos fazendeiros encontraram um modo de controlar as eleições e os votos das pessoas mais pobres, principalmente dos trabalhadores ligados às atividades agrícolas. O voto não era secreto, portanto, esse trabalhador era obrigado a escolher o candidato indicado por seu patrão. Para isso, ele recebia algum pagamento como alimento ou transporte, até o local da votação. E, se desobedecesse, era punido com a demissão ou até mesmo com castigos físicos. Esse tipo de eleição, que existiu nos primeiros 30 anos do século XX, foi chamado de eleição do cabresto, eleição do cabresto, ou voto de cabresco, conjunto dos eleitores manipulado pelos fazendeiros, que eram chamados de coronéis. Eram denominados curral eleitoral, lembrando um rebanho de gado. Com essa estrutura, esses ricos proprietários é que ocupavam os principais cargos políticos e governavam o país de acordo apenas com seus interesses particulares, sem pensar em benefícios ou direitos para o conjunto da sociedade brasileira, ok? Agora nós vamos falar sobre os afrodescendentes libertos, mas excluídos da cidadania. O outro problema que aumentava a desigualdade social no Brasil republicano foi a questão do ex-escravos. Após muita resistência e muitas ações dos abolicionistas, isto é, as pessoas que lutavam pelo fim da escravidão no país, foi assinada a Lei Áurea em 1888.
ainda no Império. Entretanto, o governo ou os fazendeiros não se preocupavam com o destino dessas pessoas, não lhe deram terras para cultivar, nem moradias, e também não havia empregos disponíveis, pois nessa época já estavam chegando os imigrantes estrangeiros que eram contratados para a lavoura e os trabalhos mal remunerados nas cidades. Assim, os afrodescendentes permaneceram excluídos, vivendo em condições precárias de trabalhos mal remunerados. Muitos foram morar nos morros do Rio de Janeiro, onde surgiram as primeiras favelas. Como essas pessoas não recebiam também educação, sendo na maioria analfabetos, não podiam votar, ou seja, não tinham participação política. Agora nós vamos falar sobre as mudanças a partir de 1930. Inúmeras rebeliões continuaram ocorrendo no país, no campo e nos centros urbanos, por motivos específicos, mas relevando a insatisfação contra as regras de uma sociedade que excluía milhares de estrangeiros brasileiros, afrodescendentes, indígenas, mulheres, trabalhadoras de baixa renda. Foram muitas e muitas lutas para ampliar a cidadania. Fechando o raciocínio. Em 1930, ocorreu uma mudança profunda na política, diminuindo o poder dos fazendeiros. Outra Constituição foi feita em 1934 e essa, pela primeira vez, incorporou as mulheres no direito de voto e garantiu o direito aos trabalhadores, ok? Agora nós vamos falar sobre a luta das mulheres pelo direito de votar. O dia 24 de fevereiro é atualmente uma data comemorativa muito importante. É o dia da conquista do voto feminino no Brasil. Foi nessa data, em 1932, durante o governo de Getúlio Vargas, que as mulheres passaram a poder escolher democraticamente seus governantes. Para isso, elas precisavam se unir e fazer uma campanha nacional muito vigorosa, porque enfrentaram enorme resistência por parte dos governantes. Desde o século XIX, o tema já era discutido, mas sempre os deputados negavam aprovar esse direito, alegando que as mulheres eram inferiores aos homens e não saberiam votar. As conquistas foram ocorrendo aos poucos. A partir de 1932, no início conseguiram que as mulheres casadas, autorizadas pelos maridos, pudessem exercer o voto, e também as viúvas e solteiras, que tivessem renda própria. Apenas em 1934, essas limitações caíram por terra. Até 1964, era apenas um direito, isto é, elas votariam se quisessem. Somente a partir daquele ano, o voto feminino também passou a ser obrigatório, ok? Agora nós vamos falar sobre a ditadura, democracia, o vai e vem da cidadania. A Constituição de 1934, que era bastante democrática, não durou muito. Em 1937, foi substituída por outra, que implantou um governo de ditadura, liderado por Getúlio Vargas. Foram 9 anos de controle absoluto do Estado sobre a sociedade civil, com suspensão total de direitos. Em 1946, Getúlio Vargas foi deposto e os direitos constitucionais novamente se ampliaram. A liberdade voltou ao país. Os avanços democráticos tornaram-se visíveis e cresceram como o resultado da mobilização dos trabalhadores por melhores salários e condições de vida. Continuando. O sonho acabou cedo, mais uma vez. Em 1964, um golpe militar estabeleceu no país novamente uma ditadura. Todos os direitos políticos foram suspensos. O Congresso foi fechado, as eleições diretas extintas e o poder ficou nas mãos dos militares. Foram 20 anos de repressão em que a resistência foi duramente sufocada. Em 1984,
tudo começou a mudar. A população se mobilizou pelas diretas já, ou seja, para votar para presidente da República e derrubar a ditadura. A democracia ressuscitou mais forte na Constituição de 1988 e o espaço da cidadania, resultado de um acúmulo de lutas e avanços, ampliou-se como nunca antes ocorrera. Fechando o raciocínio, essa Constituição atualmente está em vigor. É considerada a mais democrática que já tivemos e por isso foi chamada de Constituição Cidadã. Por ela, o direito de voto estendeu-se inclusive aos analfabetos e aos jovens de 16 anos, bem como aos povos indígenas. Os poderes se fortaleceram, a liberdade de fundar partidos e defender ideias políticas foi garantida. E o mais importante, a discussão ganhou em rua, as opiniões começaram a ser expostas na mídia, o debate político tornou-se realmente público. Agora, fechando a lição com os direitos e a cidadania no Brasil do século XXI. O Brasil entrou no século XXI como uma democracia nas leis e que vem sendo construída aos poucos pelos brasileiros de todos os lugares, que começam a conhecer os próprios direitos e a se posicionar para garanti-los no dia a dia. A corrupção política, velha herança dos tempos coloniais, agora é exposta na televisão, pela internet, na imprensa, gerando indignação e impulsionando movimentos que acabam ecoando e resultando em mudanças. A luta por saúde, educação, qualidade de vida não fica mais apenas nas letras da lei. É uma luta de todo brasileiro, de qualquer idade, de toda parte do país. Fechando o raciocínio, a democracia brasileira do século XXI é ainda imperfeita, mas ao contrário de períodos anteriores, fortalece-se conforme cada um caminha sempre, mais um passo na conquista do espaço da cidadania, para todos, sem distinção de raça, credo, opinião política, origem ou sexo. Aqui a gente encerra a nossa lição 7 de História. Façam o exercício e enviem para a tia Dil. Beijos e até a próxima.